Emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? Às vésperas das eleições de 2006, homens ligados ao PT foram presos com quase 2 milhões de reais num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula, um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Mello. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem: favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre e Collor se tornou presidente da República. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsult, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da Justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já. A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal, Ibsen Pinheiro, e do então ministro da Saúde, Alceni Guerra. Foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. No violento ataque à Rede Record, uma pergunta ficou no ar: como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Público que
que estavam sob segredo de justiça? Que tipo de negociação aconteceu para que a emissora recebesse esses papéis que deveriam estar protegidos? O que me parece é que isso traz duas graves consequências. O primeiro é que você passa a ter uma especulação na mídia sobre informações que são informações dadas parcialmente. Você cria, portanto, uma informação que não é precisa, porque ela não é total. O segundo ponto que é muito grave é que me parece que essa violação de sigilo deveria implicar até em eventual responsabilidade para aqueles que divulgaram a informação de alguma forma. Eu acho que você divulgar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para obter efeito na mídia, para com isso valorizar o processo, isso é uma coisa muito grave. Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação. Ganha televisão, ganham os brasileiros. E em setembro vem mais. O Grupo Record inaugura o R7, o maior lançamento da internet dos últimos anos no país. Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo. Ontem, por exemplo, no dia dos ataques da Globo, a Rede Record foi líder absoluta de audiência no Fala Brasil, no Hoje em Dia e na série CSI Miami. O reality show A Fazenda, segundo o Ibope, chegou a 21 pontos de média, contra 16 da Globo. Às 11h50 da noite, a Record cravou 10 pontos a mais que a Globo, segunda colocada. Ao longo do dia, foram 341 minutos, mais de 5 horas e meia em primeiro lugar. Liderança que provoca desespero. Em nota, a Igreja Universal afirma que confia na justiça brasileira e tem certeza que o Poder Judiciário é isento e não se influencia por pressões de qualquer grupo, nem mesmo de uma organização que tenta manter o monopólio da informação em prejuízo do Brasil. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Os bens. Universal aplicou dízimo em imóveis. Esta é a manchete da reportagem publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo. A reportagem relaciona uma série de bens comprados pelo grupo de Edir Macedo, como carros, emissoras de rádio e televisão e mais 19 empresas. A informação é de fontes oficiais como os relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão federal de combate a crimes financeiros. Os relatórios do COAF embasam a denúncia contra Edir Macedo e outros 9 acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O jornal O Estado de São Paulo destaca uma das conclusões da promotoria. Empresas ligadas à igreja são usadas para simular a compra e venda de imóveis, empresas e aeronaves pertencentes ao grupo criminoso. Entre as operações aparece a compra de imóveis pela Rede Record, no valor de 25 milhões e 600 mil reais, entre 96 e 2007. O COAF cita um prédio em Salvador, comprado em 99 por 8 milhões de reais. Em São Paulo, em 2000 e 2001, foram comprados uma casa por mais de 3 milhões de reais e um terreno por mais de 4 milhões. No Rio de Janeiro, 2 terrenos em 2006, um no valor de quase 8 milhões e meio de reais. Outro de pouco mais de 1 milhão e 700 mil reais. Segundo a promotoria, os bens são comprados com o dinheiro dos fiéis. O dinheiro passa por empresas de fachada e volta para o grupo acusado. É neste prédio, aqui em São Paulo, que estão registradas 2 empresas citadas pela promotoria, a Unimetro e a Cremo Empreendimentos. Segundo a denúncia aceita pela Justiça, as 2 empresas são usadas pelo Grupo Universal para esconder a origem do dinheiro empregado ilegalmente em benefício de Edir Macedo e dos outros acusados, o que contraria o princípio de que dízimos e ofertas só podem ser empregados na própria igreja e em suas obras sociais. Assim, o dinheiro das ofertas, em vez de beneficiar projetos sociais, sustenta empresas particulares que visam lucro, como afirmam os promotores.
No pedido à justiça para quebrar o sigilo bancário e fiscal dos acusados, a promotoria diz textualmente que, abre aspas, só em 2006 teriam sido desviados 240 milhões de reais de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e repassados para a Rede Record de televisão. Fecha aspas. O advogado dos réus, Arthur Lavini, não quis gravar a entrevista. Por telefone, ele disse que ainda está fazendo cópias do processo contra os clientes dele e que, por isso, não tem conhecimento da denúncia do Ministério Público na íntegra. Lavini também disse que não leu a reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, mas considera que as denúncias que têm sido publicadas pela imprensa são infundadas. Em Brasília, parlamentares são favoráveis à investigação da promotoria aceita pela Justiça Criminal, principalmente para defender os fiéis que fazem doações. No Congresso, parlamentares comentaram as denúncias contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Temos a obrigação de exigir os esclarecimentos, com uma investigação rigorosa, e ela está se procedendo, a investigação judiciária está em desenvolvimento, e certamente o Brasil terá uma resposta às perguntas todas. Os fatos apontados pelo Ministério Público são graves, precisam ser apurados, precisam ser esclarecidos, porque, na verdade, o país não pode tolerar mais que denúncias como essa não sejam levadas adiante para que tenhamos o país passado a limpo. Toda denúncia deve ser apurada, investigada e, ao fim, proclamados os culpados ou ressalvados os inocentes. Senadores e deputados de diversos partidos defendem que seja uma investigação rigorosa. No meio político, tanto parlamentares governistas quanto de oposição fizeram o mesmo pedido, que os fiéis sejam respeitados e que o dízimo seja usado com transparência. Eu acho importante, até para que não se iluda a boa-fé das pessoas, que as pessoas estejam bem esclarecidas sobre o que vai ser feito da sua contribuição. É importante que a justiça agora avance e chegue a uma conclusão, se de fato, né, a fé das pessoas pode estar sendo usada de forma indevida, de forma a essa fé ser utilizada para a influência na política e, através da influência na política, para o fortalecimento dessa estrutura nos meios de comunicação, que é muito grave. Esperamos que, com urgência, o Poder Judiciário possa iniciar o julgamento e concluir, fazendo justiça, a justiça que o povo espera. Notadamente, se comprovar esse abuso sobre pessoas humildes, pessoas que vão em busca de um amparo, em busca de uma expectativa melhor e de um conforto para a sua vida, e que de repente se veem exploradas e espoliadas por figurões da Igreja Universal. A exploração da fé é sempre mal-vinda. A exploração da fé, a mercantilização da fé é algo que não pode acontecer, porque é algo como você vender ou comprar o que é sagrado, o que é de Deus, e isso é indisponível. Na Câmara, este deputado da bancada evangélica defendeu as ações da igreja. A igreja tem a prerrogativa constitucional de usar qualquer instrumento para pregar o evangelho, conquanto aquilo esteja no nome da igreja, com os objetivos claros definidos para os fiéis daquele fim que será cumprido. Daqui a pouco, o esporte como proteção contra a violência. E o trabalho como recuperação para criminosos. Que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Para construir seu complexo de dramaturgia, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa Econômica Federal para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular.
A ligação com o submundo dos golpes financeiros está presente na Rede Globo desde o seu nascimento. Há 9 anos, tramita na Justiça Paulista uma ação promovida pelos herdeiros do falecido deputado federal Ortiz Monteiro, o principal acionista da TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo, responsável por quase metade de todo o faturamento da emissora. Eles sustentam que em 1964 a empresa foi passada para as mãos de Roberto Marinho por meio de um contrato de gaveta. Até hoje, essa transferência é questionada na Justiça. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. 3 anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. E o pior é que o banco não tinha autorização para criar essa linha de crédito. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do share, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do Ibope, entre as 7 da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em 5 anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos. Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavini, divulgou uma carta hoje comentando as acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada na íntegra no blog do bispo Edir Macedo na internet. Você vai ver agora alguns trechos dessa carta. Essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instaurado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. Nesse inquérito de 1999, o bispo Edir Macedo, juntamente com outros religiosos e cooperadores da Igreja Universal, foram exaustivamente investigados por anos e, finalmente, a apuração foi arquivada em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao longo desses anos, esse empréstimo no exterior foi pago mediante prestações que acabaram sendo novamente consideradas como desvio para lavagem de dinheiro. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Assinado Arthur Lavini, advogado. E esse assunto foi tema de muitas discussões hoje em Brasília. Políticos de vários partidos falaram sobre a necessidade de democratizar a informação. Aqui em Brasília, políticos de todas as correntes alertaram para os riscos que o monopólio da informação pode trazer para a democracia e para a sociedade. Enquanto não tivermos uma imprensa mais diversificada, mais distribuída e principalmente uma imprensa que separe as suas pretensões empresariais das suas pretensões políticas, nós não teremos democracia de fato. Eu acho que a democracia se constrói com a liberdade de comunicação, com a liberdade de expressão. Isso supõe o não monopólio. Isso supõe a multiplicação de instrumentos de comunicação e de expressão das ideias das pessoas. Um desses dias, conversando com o pessoal da Globo sobre a audiência do Jornal Nacional, já não é mais como era, que era um monopólio. Eu acho que esse monopólio não existe mais com as TVs a cabo, com o crescimento da Record, com o crescimento da Band, com as TVs pela internet,
os sites. Eu creio que esse monopólio da Globo já desapareceu. Mais espaço de informação o cidadão tiver, melhor para o país, melhor para a democracia, melhor para o desenvolvimento do nosso Brasil. Os canais de televisão, eles têm uma importância fundamental na formação da opinião pública. Na medida que haja uma concentração de poderes de um determinado órgão de imprensa, uma determinada empresa, há, sem dúvida alguma, um represamento das informações e totalmente prejudicial ao sistema democrático em nosso país. Outros políticos lembraram que o crescimento da Record incomoda e houve crítica direta ao monopólio. A gente sente que existe uma resistência muito grande, né? A Globo ela não quer perder essa possibilidade que ela tem de monopolizar a informação no Brasil. A Record, ela conseguiu quebrar a questão da monocracia, digamos assim, do monopólio que existia em termos de qualidade. É importantíssimo para a sociedade brasileira uma outra televisão da qualidade da Record. Eu acho que isso nós não podemos deixar que tenha algum problema com essas questões que têm acontecido ultimamente. Todo crescimento incomoda a Record. Pelo seu crescimento, pode muito bem estar incomodando. Uma espécie de monopólio que tenta ser exercido pela Rede Globo é muito ruim para o país. Nós não queremos uma única empresa, predominamos no mercado, nós queremos a pluralidade. Só existe a qualquer custo a tentativa de manter o monopólio. Eleito com mais de 3.200.000 votos, o senador Marcelo Crivella também comentou os ataques à Record. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, não aceitou. Ele abriu prazo para que a defesa apresente em 10 dias os seus argumentos. Quando ele souber que esse processo é o mesmo, que já tramitou, que já foi julgado, ele não vai aceitar. Até o Ministério Público baiano opinou. Eu acho que é lamentável você querer desqualificar religiosamente alguém que tem uma autoridade religiosa consagrada no país, aliás, internacionalmente também. Reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa Fogueira Santa de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3.000 depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma benção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aqueles pouquinhos que eu provava, ali era meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de R$100.000 à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de R$10.000 em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. E o porquê disso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação em cheque, que deu a Dona Dulce uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Ele não tirava dinheiro para comprar uma bala. Então o dinheiro era todo lá para a igreja. Aí a gota d'água mesmo foi quando ele começou a dar os vale transporte, ticket de refeição
e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal, ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eles falavam o seguinte, que para a gente ser abençoado, tinha que dar. Para ser abençoado, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por R$60 mil em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que eles diziam é que usava o dinheiro na obra de Deus. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados, o que foi denunciado como lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o problema não está no ato de doar, mas no destino das doações. O dinheiro deve ser usado para a manutenção dos cultos e para a assistência aos necessitados. É por esse motivo que igrejas não pagam impostos, seja qual for a religião. É para que as doações beneficiem exclusivamente a própria igreja e suas obras sociais. Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno, 12 suítes e elevador panorâmico, e mais casas de hóspedes e quadra de esportes. A propriedade de R$10 milhões entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, a guia informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. E o chalé que tem no alto lá em cima pertence ao Bispo Edir Macedo.